Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à continuação da nossa matriz de História do Goiás. Na aula passada nós abordamos a Marcha para o Oeste, importante movimento que aconteceu durante o governo getulista, que tinha por intenção interiorizar o interior do Brasil, integrando a região centro-oeste e a região norte com outras regiões do país, como a região sul, a região sudeste e o litoral do país. Isso aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas a partir da Revolução de 1930, com alinhamento político com seu grande amigo Pedro Ludovico Teixeira, um dos mais importantes nomes da construção da capital Goiânia. E Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. Então, nós temos o Estado Novo. E logo depois o início da Segunda Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A Força Expedicionária Brasileira retorna para o Brasil e aí os caras não estão muito contentes com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é deposto, vem o governo de Eurico Gaspar Dutra, mas depois, novas eleições, ele vem como presidente eleito. Logo depois ele se suicida, até chegarmos no governo de Juscelino Kubitschek, o nome da construção de Brasília, o nome do Plano Metas dos 50 anos e 5, que tinha como um dos seus principais objetivos acelerar a interiorização do Brasil, das regiões que estavam mais distantes da região sul e também da região sudeste. Então hoje nós vamos ver esse importante tema, a construção de Brasília, o sonho da capital no interior, que já era uma proposta desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, com o Marechal Deodoro da Fonseca, com o objetivo a interiorizar o poder político e também promover o desenvolvimento da região centro-oeste, mas não apenas da região centro-oeste, mas também da região norte do Brasil. Com Juscelino Kubitschek, o plano saiu do papel através do seu plano Metas, que é o famoso plano 50 anos em 5. Com o objetivo de acelerar a interiorização das regiões mais distantes do litoral e do sudeste do Brasil. Então, quais são os principais nomes da construção de Brasília? Primeiro nós vamos ter o projeto urbanístico de Brasília. Projeto urbanístico. Depois do projeto urbanístico, teremos o projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico. Esse aqui é conhecidíssimo o nome, hein? Esse aqui, com toda certeza, você sabe. E depois nós temos a engenharia. A engenharia do Distrito Federal, ok? Então, vou trocar de cor aqui para ficar melhor para você entender. Olha só. Quem foi responsável pelo desenvolvimento do plano urbanístico de Brasília? Quem foi? Olha o nome do homem aí, ó. Lúcio Costa. Quem foi o responsável pelo projeto arquitetônico de Brasília? Olha o nome do homem aí. Oscar Niemeyer, ok? Oscar Niemeyer, que é com Y. E o responsável pela engenharia, Israel Pinheiro. Opa, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Responsável então pela engenharia, o nosso queridíssimo Israel Pinheiro. Israel Pinheiro. Então, esses são os nomes importantes que você tem que levar para a sua prova em relação à construção de quem? A construção de Brasília. Esses são os nomes mais importantes da construção da nova capital, Distrito Federal, que tinha como objetivo interiorizar as regiões que estavam distantes tanto do sul quanto da região sudeste. Modernizar, desenvolver
a demografia dessa região. Desenvolver postos de trabalho, criar novas possibilidades de vida e integrar o interior do Brasil às outras regiões. Então a construção de Brasília é um importante marco. Marco de Juscelino Kubitschek durante os 50 anos em 5. E os 3 principais nomes da construção de Brasília é Lúcio Costa, projeto urbanístico, o projeto arquitetônico é com Oscar Niemeyer e a engenharia é com Israel Pinheiro. Leve esses nomes para a sua prova. E o paisagista, professor? Quem é o paisagista de Brasília? Alberto Buller Marx. Um também dos mais importantes nomes de Brasília. Todas aquelas paisagens que você vê ali no plano piloto, Asa Sul, Asa Norte, L2 Sul, L2 Norte, foram elaboradas, planejadas por Alberto Buller Marx. Ok? Esses são os nomes que você tem que levar para a sua prova. Então olha lá. A construção de Brasília acontece entre 1956 e 1960, né? Então nós temos o início sobre o governo de quem? Sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Então o início das obras se dá em 1956, ok? Obras com criação de quem? Olha só, questão de prova da nova CAP. E tem fim em 1960. A construção foi intensa, envolvendo muitos trabalhadores que eram advindos da onde? Que eram advindos da região nordeste do país. Esses trabalhadores recebiam qual nome? Qual era a nomenclatura, o apelido, a alcunha desses trabalhadores? Olha lá. Candangos, ok? Então, esse processo, o processo de intensificação da construção de Brasília acontece entre 1957 e 1960. O início é em 1956. Então, quando os candangos vão começar chegando, vai se intensificando a construção, né? Vai envolvendo os trabalhadores candangos que vinham da região Nordeste. E aí, em 21 de abril de 1960, nós temos, então, a inauguração de Brasília, ok? Projeto urbanístico de Lúcio Costa, projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, projeto de engenharia. Quem fez o projeto de engenharia? Israel Pinheiro. Quem foi o paisagista? Alberto Buller Marx, ok? Localização no Planalto Central, no território goiano. Mas, professor, então, o que aconteceu? O Distrito Federal pertence a Goiás, o Distrito Federal não pertence a Goiás. Como é que ficou essa questão administrativa? Brasília é a capital do Brasil. Nós chamamos Brasília de entidade sui generis. Você que é do direito aí, você que estuda direito, você sabe o que é sui generis. Isso significa que não tem nenhuma outra federação igual ao Distrito Federal, porque ela acumula funções de Estado e funções municipais. Ela tem um governador, mas a sua lei é uma lei orgânica, ela é regida por uma lei orgânica. Então, nesse sentido, Brasília é um território separado do estado de Goiás. Está dentro do território goiano, mas é uma entidade sui generis, totalmente separada, totalmente autônoma do governo do estado de Goiás, ok? Goiás, antes da criação de Brasília, como era? Economia baseada na agropecuária. A gente sabe que isso aqui se dá após o fim da mineração. E aí você já sabe o século XVIII, a partir de 1761. Pouca infraestrutura de transportes e comunicação, apesar de haver um crescimento significativo quando houve a marcha para o oeste. Mas a chegada da capital federal no território goiano vai incentivar o crescimento de cidades no entorno do Distrito Federal. Cidades no entorno do Distrito Federal: Formosa, Planaltina de Goiás, nós temos Palmital de Minas, Unai, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental e Lusiânia.
regiões, Águas Lindas também, regiões do entorno do Distrito Federal. E todas essas regiões vão receber o impacto da construção da capital federal, ok? Tanto regiões do estado de Goiás, quanto regiões do estado também de Minas Gerais. Então, apesar do governo de Getúlio Vargas ter trago certa infraestrutura e também certa estruturação do transporte para o estado, com a construção de Goiás nós teremos uma intensificação dessas questões. Então Goiânia é fundada em 1937 e já havia deslocado o eixo político de Goiás, que era na antiga capital Vila Boa, foi para Goiânia a partir de 1942. Isso aqui você já tá careca de saber, porque toda aula eu falo isso aqui, justamente para você memorizar. Tá? Então, a modernização, o objetivo de modernização da capital Goiânia já tinha acontecido e agora nós temos então a conclusão da construção da capital federal. Quais foram os impactos imediatos gerados? Nós temos impactos econômicos com atração de investimentos federais, valorização de terras e crescimento imobiliário. Qual é a região do Brasil que tem o metro quadrado mais caro do país? Hoje, atualmente, é a região noroeste do Distrito Federal. Região noroeste. Isso demonstra a valorização das terras e também o forte crescimento imobiliário na região. Ok? Crescimento acelerado de cidades próximas, como Lusiânia, Formosa, Planaltina de Goiás, dentre outras cidades importantes também. Populacionais, migração de nordestinos, mineiros e sulistas e auge da ocupação de regiões antes pouco povoadas, ok? Então olha só, para que você leve essa questão para a sua prova, os principais povos que formam a identidade goiana são os povos nordestinos, mineiros e sulistas. Na sua maioria sendo nordestinos. Eu sou de família nordestina, de família maranhense. E minha mãe veio pra cá buscando melhores condições de vida. Minha querida e falecida mãezinha, que tenho tanta saudade, veio pra cá com sua família buscando melhores condições de vida. Então, o incentivo da construção Brasília, né, da construção de Brasília, melhor dizendo, foi um incentivo também demográfico. Então, a partir de 1965, 67, nós vamos ter a chegada das famílias desses candangos e de outras famílias advindas das mais diversas regiões do Brasil, buscando melhores condições de vida e de trabalho dentro da capital do Brasil, que é o nosso querido Distrito Federal. Impactos a médio e longo prazo. Criação do entorno do DF, então nós temos os municípios de Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, mas nós vamos ter também as regiões, os municípios do Estado Mineiro, né? Exatamente, do Estado Mineiro. Aí nós vamos ter Arinos, nós vamos ter Unai, Palmital de Minas e outras cidades, que vai formar o quê? A nossa rede, aqui ó, a nossa rede DF, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, RIDE-DF, que pega municípios do estado de Goiás e municípios também do estado mineiro, ok? Reorganização da política administrativa, então nós vamos ter perda de parte do território goiano para a criação do DF. Então, como já falei para você, o DF é uma entidade autônoma, é uma federação autônoma, sui generis, não tem ninguém igual ao DF no Brasil, por ele ser a capital do distrito, por ele ser a capital do Brasil e por ele ocupar, né, por ele trazer Brasília, o território do Distrito Federal, está inserido dentro dele Brasília, que é a capital federal. Então, Goiás passou a ter forte influência na política nacional. E a integração do Brasil moderno foi o desenvolvimento no setor de serviços, principalmente setor terciário, né? Comércio, transporte e assim sucessivamente. E modernização da economia goiana. Então nós vamos ter um incentivo também populacional
para o crescimento de Goiânia, para o crescimento de Anápolis, regiões que estão próximas do Distrito Federal. Municípios também que estão próximos do Distrito Federal. Abadiânia, Alexânia, estão próximos também do Distrito Federal. Então esses são os impactos de médio a longo prazo. A Lei 3.273 de 57 define a área do Distrito Federal, a área que seria desmembrada do território goiano nos seus 5.800 quilômetros quadrados. Compensação foi a instalação de estruturas federais no estado e melhorias em infraestrutura, ok? Problemas sociais no entorno do Distrito Federal. Crescimento desordenado e carência de políticas públicas, principalmente nas duas novas regiões administrativas, porque o DF ele não pode ser dividido em município, ok? O DF é dividido em regiões administrativas. Regiões administrativas, ok? As últimas regiões administrativas a serem criadas foram Pôr do Sol, Barra Sol Nascente e Arniqueiras. E Pôr do Sol, Barra Sol Nascente é uma das maiores favelas do mundo, da América Latina e também do mundo. Então, nós temos um aumento da violência, o aumento do desemprego e da desigualdade, principalmente em cidades satélites onde há maior marginalização, como por exemplo, Taguatinga e Ceilândia, que são um pouco mais distantes do centro, que fica ali o Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte e assim sucessivamente. Mas trouxe uma importância e relevância para a segurança pública também e uma ligação direta com a Polícia Militar do Estado de Goiás. Uma cooperação entre a PMDF e a PMGO também acontece principalmente por conta daquilo que nós já falamos na aula passada, da conurbação. Conurbação, que é um fenômeno geográfico, onde há o encontro de duas cidades de modo que você não consegue diferenciar quando você passa de uma cidade para outra, né? Então você tem Valparaíso, que cornuba com Novo Gama, e ambas cornubam com Santa Maria, que fica do outro lado da pista, né? Cidade Ocidental também cornuba com Santa Maria, ok? Ali pela região do Chifrudo, Árvore de Ferro e assim sucessivamente. Então, Brasília é um marco histórico. Brasília, sua construção ficou marcada na história. Então a criação de Brasília transformou Goiás em polo estratégico do Brasil Central. Impulsionou o crescimento, mas também trouxe desafios sociais, né? E é por isso que nós vamos ter a criação da RID-DF, justamente para tentar minimizar esses impactos. E o papel da segurança pública vai se intensificar com o crescimento urbano descontrolado do entorno. Então Brasília foi tombada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em 1987. Então 1987, tombamento da capital federal. Tombamento da capital federal, ok? Leve essa data aí para a sua prova. 1987, nós temos o tombamento da capital federal pela Unesco. Então vamos lá? Questãozinha para você, pra gente ficar fera, pra gente ficar craque, pra você chegar na prova arrasando. Questão 1. A criação de Brasília em 1960 impactou o território goiano. Entre consequências para o estado de Goiás, destaca-se a estagnação econômica de regiões próximas ao Distrito Federal. Não, o Distrito Federal trouxe desenvolvimento econômico, letra A errada. Letra B, redução da importância da agropecuária na região goiana, também errado. A agropecuária tem enorme importância para a economia goiana. Apesar da industrialização e da modernização traga por Juscelino Kubitschek dentro do seu plano 50 anos em 5, também chamado de Plano Metas. Letra C, a migração em massa da população goiana para o norte do país. Aí tá de sacanagem comigo, né? E letra D, valorização econômica e crescimento populacional acelerado no entorno da nova capital. Questão de número 1, letra D. Questão 2. A criação de Brasília envolveu a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. Um dos principais objetivos desse processo, diretamente relacionado ao estado de Goiás, foi facilitar
o acesso da população do litoral aos serviços federais? Letra A, erradíssima. B, reduzir a influência da política de Minas Gerais sobre o governo federal? Aí não, gente. Há uma ligação direta, principalmente aqui, ó, com a região integrada de desenvolvimento econômico. Letra C, promover a interiorização do desenvolvimento e integrar melhor o território nacional. Letra C, nosso gabarito. Letra D, fortalecer as atividades agroexportadoras no norte do país? Aí não, né? Então, questão 2, letra C. 3, a instalação de Brasília em território goiano provocou alterações profundas na dinâmica urbana e social do estado. Uma das consequências observadas foi o declínio das cidades de Goiânia e Anápolis. Aí não, né, gente? Importantes centros agropecuários modernos e aí, industriais e administrativos. Errado. Letra B. A criação de novas capitais estaduais no centro-oeste. Errado. Letra C. A expansão populacional desordenada em municípios do entorno do Distrito Federal. A gente viu isso aqui quando nós falamos da criação das novas 2 RAs, Pôr do Sol, Barra Sol Nascente e Arniqueiras, e do crescimento desordenado que acontece também no entorno do Distrito Federal. E por que ele acontece? Ele acontece porque o custo de vida em Brasília é muito caro. As pessoas não dão conta de pagar aluguel em Brasília e acabam então optando por habitar, por residir no entorno do Distrito Federal. Gabarito, letra C. Letra D, isolamento das regiões sul e sudeste de Goiás em relação ao restante do estado. Letra D, errada. Questão 4. Entre os impactos territoriais da criação de Brasília para o estado de Goiás, destaca-se a anexação de parte do território de Tocantins para expandir o estado. Aí não, né, gente? Aí é que tá erradíssimo. Letra B, a cessão de terras para formar o Distrito Federal, redefinindo os limites de Goiás. Certíssimo. Ah, professor, aonde que isso foi criado? Quando que isso foi criado? Olha aqui, ó. Olha a lei aí, ó. Vou destacar para você. Olha aí, ó. A 3.273 de 1957, criação do Distrito Federal e redefinição do seu território. Então, marca aí, então, letra B, sem medo de ser feliz. Letra C, a criação de um novo estado autônomo dentro do Goiás? Não. E letra D, a eliminação de municípios goianos para dar lugar à nova capital? Também errada. Questão 5. Sobre os efeitos da construção de Brasília na economia goiana, é correto afirmar: houve desindustrialização e retratação da economia industrial, da economia estadual. Letra A, errada, pela questão da desindustrialização. Não houve desindustrialização do território goiano, muito menos da capital federal, muito pelo contrário, houve um incentivo à industrialização. B, a economia goiana se manteve estática nas décadas seguintes? Não, houve um certo crescimento da economia goiana, justamente pelo fato da capital federal estar instalada no território goiano. Letra C, o estado passou a receber mais investimentos, acelerando a sua modernização e economia. Letra C, nosso gabarito. Letra D, o governo federal isolou Goiás dos grandes projetos de desenvolvimento. Isso aqui está completamente errado, porque nós temos aqui a marcha para o oeste, que nós já vimos nas nossas aulas passadas, política de interiorização realizada pelo governo de Getúlio Vargas, e nós vamos ter o Plano Metas. Plano Metas de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, ok? Então, letra D, também errada. Com isso, nós concluímos mais um bloco sobre história de Goiás, falando agora sobre a construção da capital federal. Então, fica com a gente, porque daqui a pouco eu volto e tem muito mais conhecimento sobre história de Goiás que vai alavancar a sua aprovação. Forte abraço, bons estudos.